vou começar então falando, desse momento, que é o balanço de 4 anos da Lava Jato. Na semana passada tivemos um evento muito noticiado, onde foi divulgado alguns dos números desses 4 anos de atuação da Força Tarefa. 187 acordos de colaboração firmados, 11 de leniência, uma previsão de recuperação de 12 bilhões de reais aos cofres públicos, dos quais 1 bilhão e 900 milhões já foram devolvidos, mais de 300 pedidos de cooperação internacional, enfim, a gente já sabe do sucesso do que são esses 4 anos de operação. Mas a minha primeira pergunta é para saber o que vem pela frente, o que a gente pode esperar da Lava Jato nesse ano de eleições. Opa, agora vai. Obrigado. Bom, a Lava Jato em Curitiba, ela se expandiu dentro da Petrobras, mas ainda existem algumas áreas dentro da Petrobras que ela não explorou. Existem algumas áreas, inclusive fora da Petrobras, que estão sendo agora, vamos colocar assim, desbravadas, como corrupção no sistema de pedágios no estado do Paraná. E um grande papel da Lava Jato, mais recentemente, tem sido não só apurar, investigar e processar casos lá, mas distribuir novos casos, espalhar sementes de novos casos. Então, na situação da colaboração da Odebrecht, apenas uma pequena parcela dos casos ficou em Curitiba, menos de 10%. A maior parte dos casos, das informações, das provas em relação a novos crimes, foi espalhada como se fossem sementes ao redor do país. E se elas caírem em um bom terreno, um terreno fértil, essas sementes, se elas forem boas, se elas tiverem boas informações de fatos e provas, elas podem crescer e frutificar. Agora, se eu fosse fazer uma avaliação mais geral sobre a Lava Jato, eu diria que a Lava Jato ela não vai ser julgada pelo que ela investigou ou por quem ela prendeu. A Lava Jato, no futuro, ela vai ser julgada pela capacidade dela de mobilizar mudanças para diminuir a corrupção. Afinal, em Curitiba, o que a gente quer na Lava Jato não é prender criminosos. Prender criminosos pode até ser uma questão de justiça, pode até ser algo devido. Agora, o que a gente quer é reduzir o sofrimento humano que a corrupção gera. Mortes em estradas ruins, doenças decorrentes de falta de água e esgoto encanado, aflição nas filas dos hospitais, desigualdade de oportunidades, escolas pobres, falta de segurança pública e tantos outros problemas. Lutar contra a corrupção é uma questão de justiça social, de compaixão, de realização de direitos humanos. E quando a gente olha para esse cenário em perspectiva, o que a gente observa hoje é que a Lava Jato fez um diagnóstico, mas não um tratamento. Vocês sabem que um tempo atrás eu estava viajando no interior do Paraná e estava viajando entre uma cidade e outra e uma pessoa me contou uma história. Era um empresário, ele falou: Deltan, você sabe que eu tenho um sogro e esse sogro foi ao médico porque ele estava com uma disfunção na próstata. Ele estava percebendo coisas estranhas, foi lá no proctologista, ele examinou meu sogro e detectou que meu sogro tinha um tumor. O sogro foi embora, voltou no seguinte. E o médico foi lá, examinou ele de novo e falou: olha, você tem um tumor, esse tumor cresceu um pouco, você precisa tirar esse tumor. Ele já tinha falado que precisava tirar no primeiro ano. E o sogro foi embora e voltou no terceiro ano para a consulta. Ele falou: olha, você tem um tumor, a gente precisa tirar. Ele não quis saber de agendar a cirurgia, foi embora. Aí o médico foi conversar com o genro, que era esse empresário com quem eu estava conversando, e disse: olha, teu sogro veio aqui já 3 vezes, a gente identificou um problema de um tumor na próstata que precisa ser tirado para não virar complicação, só que ele não percebeu que diagnóstico não basta, precisa de tratamento. Estou quebrando a ética médica aqui para falar para você, porque senão o paciente daqui a pouco pode morrer. E a situação em que a gente está no Brasil é que a gente fez um diagnóstico de um tumor grande que está se espalhando, que consome os nossos recursos, mas a verdade é que a gente precisa de tratamento. O caminho para esse tratamento é a política, é o Congresso Nacional, e a gente ainda não recebeu o tratamento, que é uma resposta sistêmica contra a corrupção sistêmica que a Lava Jato identificou. Nós vamos voltar a falar do tratamento, até com o Roberto, mas só uma perguntinha pequena dentro do que você disse. Nós estamos no ano de eleição. Todo mundo aqui vai ter que escolher alguém para votar no final do ano. Essas sementes que foram plantadas têm chance de nascer um pequeno caule, já nascer algumas folhas até a época da eleição, ou não há perspectiva disso? Podem sim, a qualquer momento. Nós não temos conhecimento das investigações que são desenvolvidas em outras cidades. Elas tramitam em sigilo, como a gente não atua nelas,
a gente não tem a informação. Quem tem a informação são os procuradores da República que trabalham ao redor do Brasil. E eu queria só me corrigir em relação ao começo, porque eu deveria começar dando meus parabéns ao Roberto Liviano pelo livro. Nós estamos aqui, eu estou aqui para prestigiá-lo em relação a esse trabalho que você fez, e não só no livro, o trabalho que você fez e tem feito buscando um país com mais integridade para todos nós. Aproveitando o que ele traz, então, sobre o que o doutor traz sobre a necessidade de tratamento depois do diagnóstico. Você, com a sua experiência, Roberto, o que você sugere, o que você entende hoje a respeito do que está sendo feito e do que precisa ser feito para tratar dessa doença? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer as presenças de vocês dois, Tiago Erdi, jornalista experiente do Jornal Globo, foi presidente da Abrage, muito obrigado por aceitar o convite. Querido amigo, colega e companheiro de jornada anticorrupção, Deltan Dallagnol, um grande brasileiro a quem o país deve muito pelo trabalho que vem realizando em prol da sociedade, do patrimônio público e defesa da ética. Eu me sinto muito honrado, prestigiado com a tua presença hoje aqui, e temos que lutar juntos, né? Porque é uma luta em glória de todos os dias. Você, aliás, fez uma referência à água, Deltan. Nós estamos tendo o Fórum Mundial da Água em Brasília, né? Interessante que Brasília passa por um problema de racionamento de água, mas durante o Fórum Mundial da Água foi suspenso o racionamento, né? Se passa um verniz como se os problemas deixassem de existir, né? Esse é o Brasil, esse é o nosso Brasil, em que isso é algo recorrente, lamentavelmente. Essa figura do diagnóstico, do tratamento, ela é muito interessante. O Paulo Saldiva, que é o colaborador do Instituto, no nosso bloco, ele fez um vídeo justamente fazendo uma comparação entre a corrupção e as doenças graves, como câncer, né? E é muito interessante a gente fazer estas análises, e o Deltan falou de alguns aspectos, dos resultados desses anos de trabalho, e é muito importante sempre ter clareza que a Operação Lava Jato representa um divisor de águas do país, assim como foi o Mensalão, no sentido de ter a coragem de enfrentar os detentores do poder, né? No sentido de não só responsabilizar aqueles pequenos violadores, mas, na verdade, conseguir promover a responsabilidade dos grandes violadores, né? Mas é necessário ter clareza que a Operação Lava Jato, por mais tenacidade que tem o Deltan, o Carlos Fernando e todos os valorosos colegas que estão trabalhando, a Lava Jato sozinha não vai dar conta de resolver esse problema. Até porque a corrupção jamais será extinta. A corrupção, ela é controlável. E ela é controlável se você tem políticas públicas voltadas para isso. Se você tem uma atitude séria e firme, né? Quando o Ministério Público Federal se debruçou em estudar este assunto, colhendo experiências vitoriosas em países como Singapura, como a Coreia do Sul e tantos outros que deram lições para o mundo, e apresentou isso à sociedade, e 3 milhões de brasileiros apoiaram esta proposta, o que aconteceu? Em 29 de novembro de 2016, ela foi estraçalhada, né? Foi estraçalhada porque não se produz leis, não se produzem leis para o bem comum. As leis são produzidas no interesse dos detentores do poder. Aliás, a pesquisa Latino Barômetro de 2017, que é o principal indicador dos números políticos, sociais e econômicos da América Latina, ela detectou que, para os brasileiros, 97% dos ouvidos consideram que os detentores do poder usam o poder em benefício próprio e não para o bem comum. E isso é gravíssimo. Então a Lava Jato faz um trabalho extraordinário, vem fazendo, mas não basta isso. Nós precisamos reformular uma série de questões. Agora estão querendo mudar o entendimento do Supremo
que fala em executar a pena de prisão após condenação em segundo grau. Quer dizer, surge um novo réu, há um interesse de ocasião, se muda o entendimento da justiça. O foro privilegiado é uma barreira para isso, né? Então é necessário que nós tenhamos estas mudanças. A Transparência Internacional e a Fundação Getúlio Vargas acabam de apresentar um pacote de 84 medidas importantes, né, para reformular. Eles mesmos anunciam como o maior pacote anticorrupção do mundo. O Brasil precisa, né? Porque aqui a corrupção ela é terrível, né? Então, nós precisamos continuar esse trabalho, precisamos continuar capacitando a justiça, dar elementos para se trabalhar, investir nesta infraestrutura, mas também precisamos fazer ajustes nas leis, precisamos educar a sociedade para exercer os seus direitos, porque o brasileiro, em boa medida, ele é apenas um espectador e não um reivindicador, salvo exceções. Aqui vejo na plateia, por exemplo, um amigo Rogério Schecker, a Cláudia Zambelli, que são ativistas, que mobilizam a sociedade. Nós estamos tendo uma nova página escrita, mas ainda tem um longo caminho a percorrer. Não quero ficar falando demais, acho que as respostas é bom que sejam curtas para a gente falar de várias coisas, mas eu penso desta forma, né? Nós precisamos fazer esses ajustes necessários e precisamos de muita consciência nas eleições de 2018. Precisamos de uma nova representação política. Um presidente, 27 governadores, 54 senadores, 513 deputados federais e 1.059 deputados estaduais. Nas mãos desses indivíduos estará o nosso futuro, os próximos 4 anos, em relação aos senadores, 8. Então a escolha tem que ser muito criteriosa. Indivíduo desonesto e corrupto tem que ser riscado do mapa. Quem está na Câmara há 20, 30, 40, 50 anos, não é razoável enraizamento no poder, né? Precisamos fazer uma limpeza, né, em relação a essas pessoas.